Acheguem-se mais perto, que a noite está fria e a história que vou contar é daquelas que arrepiam até a alma. Era uma vez, num tempo não muito distante, numa cidade que poderia ser qualquer uma, mas que chamaremos de Sombra do Vale, vivia um homem chamado Elias. Elias era um homem simples, desses que a gente cruza na rua e nem nota. Sabe? Cabelos castanhos desgrenhados, olhos cor de rio calmo, sempre meio distraído com seus próprios pensamentos. Trabalhava numa biblioteca antiga, daquelas que cheiram a livro velho e a poeira do tempo. Amava aquele lugar, cada estante, cada volume, cada palavra sussurrada nas páginas. Elias era um solitário. Não ocidente crescera rodeado apenas pelos livros e pela figura distante de uma tia que mal via. Nunca se casara, nunca teve filhos, nunca encontrou alguém que realmente entendesse a vastidão do seu mundo interior. Os livros eram seus amigos, seus confidentes, seu refúgio. Sua rotina era sempre a mesma. Acordava com o sol, jantava qualquer coisa, lia um pouco e dormia. Uma vida sem grandes emoções, sem grandes alegrias, mas também sem grandes tristezas. Uma vida cinzenta. Até que um dia, tudo mudou. Começou com um telefonema, ou melhor, com a falta dele. Uma noite, Elias estava lendo um livro sobre astronomia, fascinado pela imensidão do universo, quando o telefone tocou. Era um daqueles telefones antigos, de disco, que ele insistia em manter por pura nostalgia. Olhou para o aparelho com curiosidade, já que raramente recebia ligações. Mas ao atender, ouviu apenas silêncio. Um silêncio profundo, perturbador, que parecia vibrar no ar. Desligou, achando que era engano. No dia seguinte, à mesma hora, o telefone tocou novamente. E novamente silêncio. Elias começou a sentir um frio na espinha. Quem estaria ligando? Por que não diziam nada? Seria algum tipo de trote? Mas havia algo diferente naquele silêncio. Algo inquietante. Na terceira noite, a ligação se repetiu. Elias, já nervoso, atendeu o telefone com a mão trêmula. Alô? Quem está falando? Perguntou, com a voz embargada. Mas a única resposta foi o silêncio gélido. Desligou, furioso e assustado. Decidiu ignorar as próximas ligações. Mas elas continuaram, noite após noite, sempre à mesma hora, sempre o mesmo silêncio angustiante. Elias começou a perder o sono, a ficar irritadiço, a se isolar ainda mais. O trabalho na biblioteca já não lhe dava tanto prazer. A sombra do medo o acompanhava a cada instante. Procurou a polícia, mas eles não puderam fazer nada. É só um trote, senhor. Ignore as ligações, disseram, com descaso. Mas Elias sabia que não era só um trote. Havia algo mais ali, algo sinistro. Então ele resolveu investigar por conta própria. Começou a pesquisar sobre números de telefone desconhecidos, sobre assédio telefônico, sobre casos de pessoas que haviam passado por situações semelhantes. Encontrou algumas histórias, mas nenhuma se encaixava perfeitamente na sua. O número que o ligava era estranho, incomum, quase impossível de rastrear. Era como se não existisse. Elias começou a ter pesadelos. Sonhava com o telefone tocando incessantemente, com o silêncio o sufocando, com uma figura sombria o observando das sombras. Acordava banhado em suor, com o coração acelerado, sentindo o terror o dominar. Decidiu mudar a rotina. Começou a dormir com a luz acesa, a deixar o rádio ligado, a tomar calmantes. Mas nada adiantava. As ligações continuavam, implacáveis, a torturá-lo noite após noite. Um dia, enquanto pesquisava na biblioteca, encontrou um livro antigo sobre folclore local. Nele, havia uma lenda sobre um espírito que atormentava as pessoas através de ligações telefônicas. O espírito, dizia a lenda, era o de uma pessoa que havia morrido de forma trágica e que buscava vingança. Elias riu, achando a história absurda. Mas no fundo,
Uma ponta de medo o corroía. Começou a se perguntar se ele não teria feito algo de errado, se não teria magoado alguém, se não teria atraído alguma força maligna para sua vida. Revirou o passado em busca de alguma pista, de alguma explicação, mas não encontrou nada. Era um homem pacato, inofensivo, que nunca havia feito mal a ninguém. Desesperado, Elias resolveu procurar ajuda de uma senhora que morava no prédio, Dona Aurora. Dona Aurora era uma mulher idosa, com fama de benzedeira e conhecedora de ervas e feitiços. Elias nunca havia falado com ela antes, mas a situação era tão desesperadora que ele não via outra saída. Foi até o apartamento de Dona Aurora, tocou a campainha e esperou, apreensivo. A porta se abriu lentamente e Dona Aurora apareceu, com seus cabelos brancos presos num coque, seus olhos pequenos e penetrantes e um sorriso enigmático nos lábios. Elias, com a voz trêmula, contou a ela sobre as ligações, sobre o silêncio, sobre o medo que o consumia. Dona Aurora ouviu tudo atentamente, sem interromper. Quando ele terminou, ela suspirou e disse: "Essa história é mais antiga do que você imagina, meu filho. Esse número, ele não é deste mundo." Elias arregalou os olhos, assustado. "Como assim?" perguntou. "Há muito tempo," começou Dona Aurora, com a voz grave, "nessa cidade, viveu uma mulher chamada Elisa. Ela era uma telefonista e se apaixonou por um homem casado. Eles tiveram um caso, mas o homem a abandonou. Desesperada, Elisa se matou, ligando para o homem e ouvindo o silêncio do outro lado da linha." Elias engoliu em seco. "O que isso tem a ver comigo?" Elisa nunca encontrou a paz. Ela vaga pelo mundo, atormentando as pessoas que se sentem sozinhas e desesperadas. Ela se alimenta do medo alheio. E você, Elias, você é uma presa fácil. Elias sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A história de Elisa era perturbadoramente semelhante à sua própria. Ele também se sentia sozinho, desesperado, perdido. "Mas o que eu posso fazer?" perguntou, com a voz embargada. "Há uma maneira de acabar com isso," respondeu Dona Aurora, "mas não será fácil. Você terá que enfrentar seus medos, confrontar a escuridão dentro de você. Você terá que mostrar a Elisa que você não a vítima, que você é forte e que você merece ser feliz." Dona Aurora pegou um pequeno saquinho de ervas e deu a Elias. "Coloque isso embaixo do seu travesseiro. Vai te proteger durante a noite. E amanhã, venha me procurar. Eu te ensinarei o que fazer." Elias voltou para casa, atordoado, colocou o saquinho de ervas embaixo do travesseiro e se deitou, tentando dormir. Mas o medo não o abandonava. A cada toque do vento, a cada ruído na rua, ele se sobressaltava. A ligação não tardou a chegar. À meia-noite em ponto, o telefone tocou. Elias hesitou por um instante, mas respirou fundo e atendeu. "Alô?" disse, com a voz firme, tentando controlar o tremor. Do outro lado da linha, o silêncio. Mas dessa vez, Elias não se deixou abater. Ele fechou os olhos, respirou fundo e começou a falar. "Eu sei quem você é, Elisa," disse ele, com a voz embargada pela emoção. "Eu sei da sua dor, da sua solidão, do seu sofrimento. Eu sei o que é se sentir abandonado, desesperado, perdido. Mas eu não sou você. Eu não vou me entregar à escuridão. Eu vou lutar pela minha felicidade." Elias continuou falando, abrindo seu coração, expondo seus medos, seus sonhos, suas esperanças. Falou sobre sua paixão pelos livros, sobre sua vontade de encontrar o amor, sobre sua esperança de um futuro melhor. Falou por horas, até que a voz começou a falhar, mas não parou. Precisava mostrar a Elisa que ele era diferente, que ele não era uma vítima. Quando finalmente silenciou, sentiu o corpo exausto, mas a alma leve. Do outro lado da linha, ainda havia silêncio, mas um silêncio diferente, um silêncio quase acolhedor. Desligou o telefone e se deitou, exausto. Adormeceu profundamente, pela primeira vez em semanas, sem pesadelos, sem medos. No dia seguinte, foi procurar Dona Aurora. Ela o esperava com um sorriso no rosto. "Eu ouvi você, Elias," disse ela. "Eu ouvi sua coragem, sua determinação. Você enfrentou Elisa e venceu." Elias sorriu, aliviado. "Ainda não acabou, não é?" perguntou. "Não é," respondeu Dona Aurora. "Mas você já deu o primeiro passo. Agora, você precisa se libertar do passado, perdoar aqueles que te magoaram e seguir em frente." Dona Aurora ensinou a Elias um ritual de purificação, com ervas, velas e orações. Ele seguiu as instruções com fé e devoção. Sentiu uma energia renovadora invadir seu corpo, lavando as mágoas, curando as feridas
A partir daquele dia, as ligações cessaram. Elias nunca mais ouviu o silêncio perturbador do outro lado da linha. Elias havia partido, finalmente em paz. Elias mudou, deixou de ser o homem solitário e assustado que era antes. Começou a se cuidar, a se valorizar, a se abrir para o mundo. Fez novos amigos, começou a frequentar lugares diferentes, a experimentar coisas novas. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, conheceu uma mulher linda, com olhos cor de mel e um sorriso encantador. Ela se chamava Sofia e era professora de literatura. Eles conversaram por horas, sobre livros, sobre a vida, sobre o amor. Descobriram que tinham muitas coisas em comum. Elias se apaixonou por Sofia, e Sofia se apaixonou por Elias. Eles se casaram e construíram uma vida juntos, cheia de alegria, de amor e de companheirismo. Elias nunca mais se esqueceu daquelas ligações. Elas o ensinaram a enfrentar seus medos, a valorizar a vida e a acreditar no amor. A história do número desconhecido se tornou uma lembrança distante, um pesadelo superado, uma lição aprendida. Elias viveu feliz para sempre, rodeado de amor e de livros, na cidade de Sombra do Vale, provando que, mesmo na escuridão, sempre há uma luz no fim do túnel. E essa luz, meus amigos, pode ser o amor, a amizade, a coragem, ou, quem sabe, a força de um livro. Agora, aquentem-se, que o frio ainda não foi embora, e quem sabe quais outras histórias a noite nos reserva. Meus amigos, acheguem-se mais perto, deixem que o crepitar do fogo aqueça vossos rostos, e afaste as sombras da noite. Pois a história que vos contarei é daquelas que se agarram à alma, como musgo em pedra antiga, e que vos fará questionar as fronteiras tênues entre o real e o imaginário. Tudo começou numa noite fria de inverno, dessas que o vento uiva como um lobo faminto, e a neve cobre a terra como um sudário. Eu morava naquela época, numa casa antiga, herdada de meus avós, no alto de uma colina isolada. A casa era grande, com muitos cômodos empoeirados e corredores rangentes, cheios de ecos de um passado que eu mal conhecia. Trabalhava como escritor, buscando nas páginas em branco um refúgio para a melancolia que me consumia desde a morte de minha esposa Ana. As noites eram longas e silenciosas, cortadas apenas pelo estalar da lenha na lareira e pelo tic-tac insistente do relógio de parede na sala de jantar. Foi numa dessas noites, precisamente às 3h07 da madrugada, que o telefone tocou, um toque estridente, que ecoou pela casa como um grito fantasmagórico, me arrancando do sono profundo. Hesitei. Quem poderia me ligar a essa hora? Pensei em ignorar, mas a insistência do toque me fez levantar, hesitante, e caminhar até o aparelho, um modelo antigo, de disco, que parecia ter saído diretamente de um filme noir. Na tela, um número desconhecido, sem identificação. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Atendi, a voz embargada pelo sono e pela apreensão. Alô, silêncio. Apenas um chiado estático preencheu a linha, como se o próprio espaço-tempo estivesse em colapso. Alô, quem está falando? Insisti, a voz já trêmula. Novamente, o silêncio ensurdecedor, seguido por um som indistinto, como um sussurro abafado, que me fez gelar o sangue nas veias. Desliguei, o coração batendo descompassadamente no peito. Olhei para o relógio. 3h08. Apenas um minuto se passou, mas pareceu uma eternidade. Tentei racionalizar. Poderia ser um engano, uma ligação trocada, mas a sensação de estranheza, de algo profundamente errado, persistiu. Tentei voltar a dormir, mas o sono se esvaiu, substituído por uma inquietação crescente. Fiquei a noite toda em claro, sentado na poltrona, observando as sombras dançarem nas paredes ao ritmo da chama da lareira. Na noite seguinte, o mesmo, exatamente às 3h07, o telefone tocou, o mesmo número desconhecido, a mesma hesitação, a mesma apreensão. Atendi. Alô, o mesmo silêncio, o mesmo chiado, o mesmo sussurro indecifrável, mas dessa vez, algo mais, uma leve melodia, quase imperceptível, como uma canção de ninar cantada à distância. Desliguei, tomado por um calafrio ainda mais intenso. Reconheci a melodia. Era uma canção que Ana cantava para mim quando estávamos namorando, uma canção que eu havia esquecido completamente. O medo se transformou em pânico. Como alguém poderia saber dessa canção? Quem estava me ligando? O que queriam de mim? As ligações se tornaram uma rotina macabra. Todas as madrugadas, às 3h07, o toque do telefone me arrancava da paz fugaz do sono. O mesmo número, o mesmo silêncio, o mesmo chiado, o mesmo sussurro, a mesma melodia, cada vez mais nítida, cada vez mais próxima. Comecei a investigar. Consultei listas telefônicas antigas, pesquisei na internet,
Procurei por alguém que pudesse me ajudar a identificar o número. Nada. Era como se aquele número não existisse, como se fosse uma criação da minha mente perturbada. Aos poucos, fui me isolando do mundo. Parei de trabalhar, de sair de casa, de me comunicar com meus amigos. A obsessão pelas ligações me consumia por completo. A casa, antes um refúgio, se transformou numa prisão. Cada sombra, cada ruído, me parecia uma ameaça. Certa noite, tomado pelo desespero, decidi esperar pela ligação com o gravador ligado. Precisava registrar o som, analisá-lo, encontrar alguma pista que me levasse à origem daquele terror. Às 3h07, o telefone tocou. Atendi, tremendo. O silêncio, o chiado, o sussurro, a melodia. Gravei tudo, desliguei, exausto, e corri para o computador. Ampliei o som, filtrei os ruídos, tentei isolar o sussurro. Depois de horas de trabalho, consegui clarear um pouco a voz. Era feminina, e para meu horror, consegui distinguir algumas palavras. Volte para mim. A voz era suave, melodiosa, mas carregada de uma tristeza infinita. E a voz, eu a reconheci. Era a voz de Ana. Neguei. Era impossível. Ana estava morta. Eu a tinha visto morrer. Tinha enterrado seu corpo com minhas próprias mãos. Mas a voz, não havia dúvidas. Era dela. Comecei a duvidar da minha sanidade. Estava enlouquecendo. As ligações eram fruto da minha imaginação, uma manifestação da minha dor. Decidi procurar ajuda. Fui a um psicólogo. Contei-lhe sobre as ligações, sobre a voz de Ana, sobre o medo que me paralisava. Ele me diagnosticou com estresse pós-traumático e me receitou antidepressivos. Mas os remédios não funcionaram. As ligações continuavam, implacáveis, todas as madrugadas. Então, numa noite, ao atender o telefone, depois do chiado, do sussurro e da melodia, ouvi algo diferente. Uma voz clara, nítida, que me chamava pelo nome. Daniel, sou eu, Ana. Preciso da sua ajuda. A voz era inconfundível. Era Ana. Mas como? Onde você está? O que está acontecendo? Perguntei, a voz embargada pelas lágrimas. Estou presa, Daniel, presa num lugar escuro. Preciso que você me encontre. Venha para a velha cabana na floresta. Lá você encontrará a resposta. A ligação caiu. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A velha cabana na floresta era um lugar que havíamos frequentado quando éramos jovens. Um lugar cheio de lembranças felizes, mas também um lugar sombrio, com uma história macabra. Diziam que a cabana era mal assombrada, que espíritos vagavam por ali. Decidi ir. Precisava saber a verdade. Precisava encontrar Ana. Peguei meu casaco, uma lanterna e caminhei até o carro. A noite estava escura, a lua escondida atrás das nuvens. A floresta parecia viva, as árvores sussurrando segredos sinistros. Cheguei à cabana. Estava abandonada, em ruínas. A porta rangia com o vento. As janelas estavam quebradas, o telhado desabando. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Entrei na cabana. O ar estava denso, carregado de poeira e mofo. A lanterna mal iluminava o ambiente. Caminhei hesitante, observando os objetos empoeirados, os móveis quebrados, as teias de aranha que cobriam tudo. De repente, ouvi um ruído, um sussurro. A voz de Ana. Daniel, estou aqui. A voz vinha do porão, um porão escuro, úmido, que eu nem lembrava que existia. Desci as escadas, com o coração batendo forte no peito. A escuridão era quase total. A lanterna revelou um espaço pequeno, com paredes de pedra, cheio de caixas e objetos velhos. E lá, no canto, amarrada a uma cadeira, estava Ana. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos, seu corpo magro e fraco. Mas era ela, minha Ana. Daniel, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Corri até ela, a abracei com força. Ana, meu amor, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Ela me contou sua história. Depois de sua morte, seu corpo havia sido roubado do túmulo por um cientista louco, obcecado em trazer os mortos de volta à vida. Ele a havia mantido presa no porão da cabana, realizando experimentos macabros em seu corpo. As ligações eram uma forma de pedir ajuda, uma tentativa desesperada de se comunicar comigo. Liberei Ana das amarras. Ela estava fraca, mas viva. Saímos da cabana, respirando o ar puro da noite. De repente, ouvimos um grito. O cientista louco apareceu, armado com uma seringa. Vocês não vão escapar. Ela é minha criação. Eu a trouxe de volta à vida. Ele avançou em nossa direção, mas Ana se colocou na frente. Já chega. Eu não sou sua cobaia. Eu sou livre. Com um grito de raiva, ela se atirou sobre o cientista,
derrubando-o no chão. A seringa caiu, rolando para longe. Lutamos com o cientista até que ele ficou imobilizado. Acionamos a polícia, que o prendeu e o levou para um hospício. Ana e eu voltamos para casa. Ela precisava de cuidados médicos, de descanso, de amor. Aos poucos ela foi se recuperando. A alegria voltou a brilhar em seus olhos, o sorriso a iluminar seu rosto. As ligações pararam. O número desconhecido desapareceu. A paz voltou a reinar em nossa casa. Descobrimos que o número era de um telefone desativado há anos, que ficava justamente no laboratório secreto do cientista, dentro da cabana. De alguma forma inexplicável, a energia residual do aparelho, combinada com o desejo desesperado de Ana de se comunicar, havia criado um canal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas o mais importante é que Ana estava de volta, e juntos, enfrentamos o passado, curamos as feridas e construímos um futuro. E assim, meus amigos, termina a história do número desconhecido, que me ligava toda madrugada. Uma história de terror, de amor, de perda e de redenção. Uma história que me ensinou que o amor pode transcender a morte, que a esperança pode florescer nas trevas, e que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho. Agora, aqueçam-se ao fogo, e que o silêncio da noite vos traga sonhos tranquilos. Que a história de Ana e Daniel vos lembre que o amor verdadeiro é eterno, e que mesmo nas sombras mais profundas, a esperança sempre encontra um caminho para brilhar. Boa noite.